A balança do Senhor, ela é enganosa? O que vocês acham? É? Claro que não. Claro que não. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas a tua balança, ela é enganosa? Com certeza. E eu coloquei que também aqui. A mão de Deus, ela abre a porta, tanto da graça como do juízo. No livro de Daniel, capítulo 5, nós vamos falar de um rei, o rei Belsazar. Olha o que aconteceu com esse homem. Esse homem teve tudo para dar certo. Tudo. Ele veio de uma linhagem de um reinado, onde o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele lá atrás, ele se converteu. Mas antes de se converter, tu vê que ele teve experiências terríveis. E Belsazar era um dos filhos dele, né? Dizem que foi neto, mas ele veio de uma linhagem onde ele tinha tudo para dar certo. Mas olha o que aconteceu com esse homem. O título diz assim: o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Olha só, já começou tudo errado. Ele fez um banquete, ele pegou todos os utensílios que era da casa do Senhor e começou ali naquela festança ali, né, a outros deuses, usar os utensílios que pertenciam a Deus. Eu comecei a analisar com relação a isso. Eu comecei a analisar a minha vida. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E como tal, eu não posso usar a minha vida de maneira incorreta. Você não pode usar a tua vida de maneira incorreta. A tua vida foi separada para a honra e glória do nome do Senhor. Já começa por aí. Os utensílios era para a honra e glória do Senhor. Ele foi lá, pegou. Eu creio que ele sabia tudo o que aconteceu com Nabucodonosor. Lá atrás. E mesmo assim, ele foi lá, pegou e numa festança usou. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada da parede, no palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram.
a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Por que isso? Porque as coisas de Deus pertencem aos filhos de Deus. Pertencem às coisas espirituais de Deus somente aos espirituais que buscam a Deus. Mas uma coisa é certa, a mão de Deus ela é estendida assim para nos abençoar. Mas se nós estivermos do lado errado, vai vir como juízo. O grande detalhe para a vida de Beltesazar, esse rei, é que ele estava num lugar, mas a posição que ele estava desempenhando era contra Deus. Ele era opositor de Deus. Ele pegou as coisas de Deus, fechou carriço com as coisas de Deus. E por isso veio aquela mão e escreveu. Eu imagino como esse homem ficou. Já viu quando você se depara com situações da tua vida que você fica aflito? Você começa, olha para um lado, olha para o outro, eu não vejo, Deus não fala comigo, Deus não me ouve, Deus não age, a situação está tão ruim. Para esse homem aqui o negócio ficou muito ruim. Porque uma coisa é quando você tem o conhecimento de Deus e ele está em silêncio. Outra coisa é quando você é opositor de Deus e até então, já viu quando você está em oposição com Deus? Vamos lá, uma pessoa que entra e sai na igreja, mas só vive em pecado. Ele é uma oposição a Deus, está sempre se opondo a Deus. Deus fala para ele, se santifique, busca, se separa, mas ele só vive ali pecando, se entregando a esse mundo. Então ele começa a ser oposição a Deus. Aí quando Deus ele dá um basta, a pessoa fica doida, por quê? Da mão do diabo, quando é o diabo que está te oprimindo, Deus vai lá e te tira. Agora da mão de Deus, fala comigo, ninguém tira. Mas Jairo, essa situação está tudo ocorrendo aí no mundo afora, é na política. Querido, da mão de Deus, ninguém tira. Mas das igrejas, na mão de Deus, ninguém tira. Mas o Senhor, estamos no tempo da graça. Esse que é o grande detalhe, né? O tempo da graça, as pessoas se aproveitam, né, para sair fazendo de tudo. É graça. Eu não vou ser punido por isso. Não. Deus, ele não pune ninguém. Aquilo que você planta, é você mesmo. Vamos mais à frente. Vamos lá para o versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Eu estava aqui analisando essa palavra. Quando chamou os adivinhadores magos, vocês repararam que ali não foi chamado Daniel no início? Mas aquela palavra aqui não está dizendo que é ele que estava na liderança de todos eles. Mas ele não foi chamado. É como muitas das vezes, né? Nós somos a luz do mundo. Mas até a pessoa chegar até nós, é igual a Jesus. Até a pessoa vir para Jesus, ele tenta tudo lá fora. Daniel
só foi chamado depois. Ninguém conseguiu decifrar aquilo ali, porque as coisas de Deus só pertencem para aqueles que servem a Deus. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha só. É igual a nossa história. Muitas das vezes, né? Primeiro ele vem te humilhando. Você é aquele escravo, você é aquele cativo. É assim mesmo. Muitas das vezes você diz, só sou humilhado. Só sou pisado. Querido, Jesus passou por isso. Mas na hora certa, o Senhor ele vai te usar e as pessoas vão reconhecer que Deus está na tua vida. Quantos livramentos o Senhor nos dá? A provisão, tudo. Mas eu trabalho, eu estudei para isso. Querido, a inteligência foi Deus que te deu. O teu trabalho foi Deus que te deu. A tua saúde para trabalhar foi Deus que te deu. É Ele que te sustenta vivo nesta terra. Por isso é necessário dar glória a Ele. Levantar-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, ouro, cobre, ferro. Vamos lá, 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura, que diz: Mene, Mene, Tekel e Pasmim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Triste história. Triste. E a gente olha, mas essa história aqui foi daquele rei. Querido, vai ser triste para muita gente também, que não tem honrado a Deus como tem que ser honrado, que não tem sido grato a Deus como tem que ser grato. A mesma mão que é estendida para te abençoar foi a mão que escreveu e tirou a vida do rei. A palavra de Deus fala: a quem muito é dado, muito será requerido. A esse rei aqui foi dado muito a ele. Mas Jairo, ele não conhecia Cristo, ele não conhecia Deus. Ok, mas ele testemunhou tudo que Deus fez com o pai dele. E mesmo assim, ele servia a outros deuses. E não só isso, ele pegou as coisas do Deus verdadeiro e profanou. E muitas das vezes, a gente profana as coisas de Deus. Mas como isso, Jairo? Vamos falar de casamento. Quantas pessoas hoje têm profanado casamentos? Como que eu profano o meu casamento? Quando eu adultero, quando eu largo minha esposa, eu largo meu esposo, quando eu não honro, estou profanando aquilo que é de Deus. Outra coisa, quando não honro pai e mãe, eu estou profanando aquilo que é de Deus, porque a autoridade instituída na tua vida, em primeiro lugar, teu pai e tua mãe. Se eu não honro ele,
Estou desagradando a Deus. Mas obedeça. Vamos falar de medida? Eu quero ser bem rápido. Vamos falar de medida. A medida que nós fazemos. Para a gente ver até que ponto nós estamos. Provérbios 20. Que diz assim, a partir do 10. O peso fraudulento é a medida falsa, são abominação ao Senhor. Tanto uma quanto outra coisa. Até a criança, olha só como é que é o grande detalhe. Quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, que isso? Eu nunca tinha lido esse versículo ainda. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se a sua conduta é pura e reta. Muitas vezes a gente usa 2 pesos e 2 medidas. Mas a palavra de Deus fala aqui o quê? Volta aqui. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações e a sua conduta, se é pura e reta. Criança peca? De colo não. Mas desde o momento, e a gente tem visto que hoje em dia, né, Josimar? As crianças já têm, só falta nascer falando. Mas bebezinha, você vira para ela, não mexa aqui. O que é que ela vai fazer? Vou ali mexer. Aí você vai lá, a correção do pai e da mãe, tapinha na mão, e vai corrigindo, porque ela sabe o que é errado. Daqui a um tempo, por causa daquela correção que você dá, ela vai passar a fazer certo. Mas eu não posso usar 2 pesos, 2 medidas. Eu não vou corrigir minha filha, mas eu vou corrigir do meu irmão. 2 pesos, 2 medidas na casa do Senhor. Ou porque o Jairo prega, a Jairo vacilada, a pastora vai passar a mão na minha cabeça. Mas o irmãozinho lá que está sentadinho no banco lá, uma falhazinha dele, uau! 2 pesos, 2 medidas. Aí, o beneficiado não sou eu, não. Eu vou ficar mal com isso, porque Deus, Ele vai me cobrar. Porque uma coisa que eu estava olhando aqui, que esse homem, ele tinha toda a autoridade, todo o poder para agir. Ele poderia matar, poderia dar vida, poderia abençoar, poderia maltratar. E com tudo que ele fez aqui, uma coisa é certa, ele profanou as coisas de Deus. Ele foi cobrado, né? Eu creio que Deus já estava esperando o posicionamento dele há muito tempo. Assim como eu, como você, muitas das vezes entra e sai na casa do Senhor. Um posicionamento. Mas muitas das vezes eu não tomo um posicionamento. Deus é necessário ele entrar com uma correção. E se eu não me posicionar, eu ir, né? Ele vai me cobrar mais forte. Porque eu só uso um peso a meu favor. Outro versículo. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor, Ele fez ambos. Provérbios 11, versículo 1. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Geralmente a gente pega uma tangerina, aquela pocã, e a gente descasca ela e pega aqueles gomos, e a gente começa a contar ali os frutos. Fruto do Espírito. Só que vem com gomos. E nós falamos que ali, cada gomo daquele ali, tem um tamanho diferente. Mas que os frutos em nossa vida tem que ter um equilíbrio. Como da mesma forma nós colocamos algumas bolinhas e jogamos a água, que é a palavra de Deus, para que haja um equilíbrio. Tudo na nossa vida tem um equilíbrio, temos que ser justo. O que aconteceu com Belsazar? Ele não era justo para com Deus, ele era injusto. E por isso, ele foi riscado. Uma coisa que o Senhor tem feito na nossa vida, o Senhor tem nos dado todo, né, toda a ferramenta
para cada um de nós aqui, para que nós venhamos ter uma vida equilibrada. Muitas vezes a gente quer algo demais, mas o Senhor, Ele quer no povo dele um equilíbrio. Porque se Ele te dá algo demais, muitas das vezes você vai ficar soberbo, ou vai ficar muito orgulhoso. Então Ele vai te dando, algo equilibrado. Deus quer que nós sejamos equilibrados, porque quando o Senhor colocar as coisas na nossa mão, nós sabemos lidar com tudo que Ele vem colocar na nossa mão. Deuteronômio 25. Versículo 13, 14 e 15. Que diz assim: não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa 2 éfas, que fala de medida, uma grande e uma pequena. Terás peso inteiro e justo. Terás éfa inteira e justa, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deus estava já preparando o povo para se apossar da terra, mas está falando para eles aqui: seja justo, íntegro e equilibrado, para que vocês tomem posse daquilo que eu vou dar a vocês. O que o Senhor fala para a gente hoje, está falando desde o início? A mão de Deus está sobre esse lugar. Deus está aqui, mas Ele quer que nós sejamos equilibrados, justos e corretos, para que nós não venhamos nos desapossar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Agora, se eu for diferente disso, simplesmente eu vou ficar sempre sendo corrigido, sempre em falta. E uma coisa é certa, como falamos aqui, a nossa balança, quando a gente, sempre a tendência é para ser para nós, Se eu for pesar algo, vamos lá, vamos falar de oferta. Eu ou a obra? Quando a nossa balança é enganosa, sempre vai ser o eu. Sempre vai ser o eu. Porque para mim vai faltar. Eu não vou ter para depois. Porque a minha balança é enganosa. Mas quando nós temos equilíbrio, nós vamos ver que Deus, Ele vai agir. Até nas finanças, como foi falado aqui. Quando você tem equilíbrio, não adianta que você não vai ter muitas dívidas. Porque você é equilibrado. As coisas de Deus, tu vê que é com equilíbrio. Mas quando eu sou desequilibrado, eu sou infiel nos dízimos, eu sou infiel nas ofertas, eu sou infiel até comigo mesmo, porque eu não me ajudo. Aí eu acabo sendo o quê? Um peso para outras pessoas. É ou não é? Quando eu sou desequilibrado, eu acabo sendo peso para alguém. Mas eu acabo me tornando peso porque eu não me posiciono. Eu não busco ter o equilíbrio. E esse equilíbrio, nós só conseguimos nos apossar no Senhor. É tendo uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de submissão, de entendimento, de conhecimento. Você saber quem você é e o que está fazendo aqui. Porque se eu não saber primeiro quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, é em vão entrar e sair. Entrar e sair. Porque eu não entendi ainda o propósito de Deus na minha vida. Eu estava analisando a vida de Josué. Ele é uma referência de toda autoridade. Ele é um tipo de líder que era referência para todos. Sabe por quê? Uma coisa que ele falou, que aquilo eu achei que foi um boom na vida dele, foi quando todo o povo estava de um lado para o outro, se contendendo, se preocupando de tudo que já passou para trás. E ele se posicionou: ó, eu não sei vocês, mas eu, olha a posição de um homem de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A referência ele foi por causa disso. Porque dentro dele já havia um temor a Deus. Um posicionamento. Assim como Daniel. Por que Daniel foi lembrado lá? Porque Daniel, ele era um homem de Deus. E cada um de nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Tendo uma vida equilibrada. Eu estava olhando com relação à balança e o peso. A balança é a nossa vida. Sabe o que é o peso? É as posições que nós temos tomado.
Quando ele vir buscar a igreja dele, não adianta, não vai ter desculpinha. Lá em Mateus fala, mas Senhor, eu fiz. Eu creio que vai ter muita gente que já vai com a listagem na mão, assim, ó. Aqui, ó. Nunca vos conheci. Então o Senhor ele quer te dar uma oportunidade hoje de ter a tua vida totalmente mudada. Mas Jairo, eu não estou em pecado, querido, não estou falando com relação ao pecado. Não estou falando com relação a isso, é um posicionamento. Posicionamento não quer dizer que você está em pecado. Posicionamento é como foi falado aqui, muitas vezes você está na preguiça. Ah, se não gosta de me posicionar, vou ter que me envolver. Querido, você já está envolvido, você já tem um opositor. O diabo já tem raiva de você, só em você ser imagem e semelhança de Deus. E o que você tem a perder? Ah, vou perder a minha liberdade. Querido, seja livre no Senhor. Porque a liberdade que talvez você tinha lá no mundo, lá, você que pensava que era liberdade. Você já reparou essas pessoas que estão aí achando que a liberdade é onda? Mas vícios, prostituição, aí depois uma doença. Poxa, e agora? Uma cadeia, e agora? Era uma liberdade. Mas o fim delas é trágico. Mas uma liberdade no Senhor, o fim dela vai ser um peso de glória nos céus. Mas uma coisa é certa, o mundo tem investido pesado. Tem investido pesado dentro das igrejas. Esse que é o detalhe, dentro das igrejas. Pessoas se corrompendo dentro da igreja. Dentro da igreja se corrompendo. Idolatrando dentro da igreja. Olha a festa do rei. Aos ídolos. O Senhor quer um posicionamento teu, sério com Deus. Sério com Deus. Porque às vezes queremos tanto que Deus esteja na nossa presença. Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Vai comigo. Mas quando é o momento de você oferecer um louvor a Ele, tu não oferece. É o momento de você se entregar a Ele, você não se entrega. Você quer que Ele te guarde. Você quer que Ele te livre. Você quer que Ele te abençoe. Que bota um dinheiro no banco para você. Que te dê uma chave, que te dê um carro. Mas se humilhar, orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, isso não.